Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Vamos falar sobre isso antes. Já deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você fazer a sua jogada lá em KTO. KTO é o melhor lugar para você fazer a sua jogada com segurança, totalmente regulamentada no governo federal e jogar com responsabilidade na vitória da seleção brasileira, porque tem chance extra. Se você fizer a sua jogada na vitória da seleção brasileira de até R$25, você tem a chance de receber de volta, receber esse crédito de volta se o Brasil perder o jogo. É só marcar a opção chance extra na hora que estiver fazendo a sua jogada, mas sempre jogar com responsabilidade, você pode perder o seu dinheiro e, claro, também que é proibido para menores de 18 anos, vai lá no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira para falar sobre a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Chegou esse dia, né? Esperamos 2 anos por esse dia e veremos a tão aguardada estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Acompanhei ontem a entrevista coletiva, trechos da entrevista coletiva do Carlo Ancelotti, e gostei demais de algumas coisas que ele falou, em especial quando ele diz sobre criatividade, que criatividade não será um problema para a seleção brasileira, mas que o objetivo dele é combinar criatividade com organização, que ele quer um time solidário, que acho que é o que tem faltado à seleção brasileira, ser organizado e essa organização potencializar a criatividade. Falou também coisas muito interessantes da força da seleção equatoriana e também que a seleção equatoriana tem muita busca por um jogo muito físico, que o Brasil não pode se intimidar com essa busca por um jogo físico do Equador e, se precisar, equiparar e chegar no mesmo nível físico do Equador. Elogiou demais o Estevão. O Estevão fez muitas sessões de treinos, muito tempo nos treinos como titular e deve ser titular. Daqui a pouco eu vou projetar aqui o time que parece que vai entrar em campo. E ele falou que o Estevão tem características muito importantes para a seleção brasileira. Falou também de Vinícius Júnior, disse que o Vinícius Júnior está totalmente recuperado do problema que ele teve no tornozelo na reta final de temporada do Real Madrid e que o Vini é, na visão dele, um jogador fundamental para a seleção brasileira e que isso não cabe discussão sobre isso e que, na visão dele, o Vinícius ainda não jogou na seleção tudo o que ele pode, mas que ele é um jogador fundamental e que ele não vai debater, não vai abrir mão disso. O clima me parece muito bom. Ancelotti disse que no jantar prévio ao jogo, ou seja, no jantar de ontem, ele iria passar pelo trote que os novatos de seleção passam e que para ele isso não seria problema, que ele ia cantar, que ele gosta de cantar, que ele está acostumado a cantar, que tem grandes amigos, grandes cantores, citou Alejandro Sanz e Andrea Bocelli, e que iria cantar numa boa. Não sei se neste momento, no momento que você está vendo esse vídeo, já apareceu, a CBF já soltou o Ancelotti cantando. Na entrevista coletiva, o Ancelotti não quis divulgar nem o capitão, nem o time titular. Várias vezes aí nesses últimos anos no Real, em muitos momentos ele confirmava o time que ia jogar no dia seguinte. Ele não quis fazer isso e disse que não faria isso porque ainda não conversou sobre isso com os jogadores. Então ele disse que na manhã de quinta, ou seja, no momento que você está vendo esse vídeo, que ele iria conversar e dizer aos jogadores quem começaria jogando e quem seria capitão. Pelo que eu li, né, como vocês sabem, estou de férias, eu não acompanhei muito os treinos da seleção, mas pelo que eu li, o Ancelotti tentou dar uma despistada, chegou até a montar um time jogando, trabalhando, até na parte que foi aberta do treino,
com 11 jogadores na linha para dar uma despistada. Ele, ao longo das... tem uma outra coisa que ele falou que é muito interessante, tá? Que eu esqueci, estou vendo aqui no meu roteiro. Ele disse que ele, Ancelotti, precisa se adaptar às características dos jogadores. E disse que trabalha sempre respeitando as características dos jogadores. Então ele até citou pontualmente, ele falou, eu não posso pedir para o Richarlison trabalhar como um 9, como um centroavante, com as características do Matheus Cunha. Ele não vai saber fazer. Como também não posso pedir o Matheus Cunha para jogar com as características do Richarlison. Ele não vai fazer. Então ele disse que sempre vai trabalhar com as características dos jogadores. Então, voltando aqui ao time, ele chegou a tentar despistar bastante. O Ancelotti ficou, não sei se incomodado, mas ficou surpreso que o primeiro treino que os treinos tinham imprensa, pelo menos aquele período lá de 15 minutos, porque lá na Europa a maioria, né, sei lá, 90% dos treinamentos não tem imprensa nenhuma, nem no CT, então... e aí ele tentou dar essa despistada, chegou a jogar com 11, a distribuir 11 coletes de linha para dar uma despistada, mas depois do que a gente viu e pelo que o Ancelotti falou na coletiva, o time que deve ir a campo deve ser esse aqui. Tá? Alisson no gol, e sobre isso para mim também não tem debate, né? E na cabeça do Ancelotti também não vai ter debate, o Ancelotti vê lá na Europa o que o Alisson faz, então não vai ter debate. A linha defensiva com Wanderson na lateral direita e Alexandro do Flamengo na lateral esquerda, o miolo de zaga com Marquinhos e com Alexandro do Lille, né? Então Alexandro superando aí Léo Ortiz e Beraldo, e acho que é justo, faz um grande trabalho no Lille, fez uma grande Liga dos Campeões, então Alexandro e Marquinhos, uma zaga bem experiente. No meio-campo, é certo que teremos Casemiro como esse primeiro homem do meio-campo, como esse jogador mais próximo da zaga, responsável por fazer a marcação na frente da área. E aí, pelo que o Ancelotti falou na coletiva, elogiou demais a capacidade do Bruno Guimarães jogar entre linhas, elogiou demais a técnica, a qualidade do Gerson. Devemos ter Gerson e Bruno Guimarães com os dois mais soltos, né? Acho que a presença do Casemiro tem a tendência a liberar mais Gerson e Bruno Guimarães num papel totalmente diferente do que os dois faziam com os treinadores anteriores, com o Diniz, com o Dorival Júnior. Devemos ver um Bruno Guimarães muito mais próximo da função que ele faz no Newcastle do que fazia até então na seleção brasileira. E na frente, apesar do Ancelotti ter trabalhado o time com dupla de ataque, essa dupla Vini e Richarlison, deve ir com um trio de frente, com Estevão à direita. Tem que lembrar, o Rafinha está suspenso. Tenho pouca dúvida de que o Rafinha será titular do time. O Ancelotti soube muito bem nesta temporada com o Real o que o Rafinha pode entregar e pode ferir o adversário. O Ancelotti sofreu isso na pele, mas está suspenso contra o Equador. Então deve ir o Estevão pela direita, Vini Júnior pela esquerda e Richarlison ao centro. Essa é a situação. Se não for Bruno Guimarães e Gerson, pode ou um ou outro, ou os dois, que eu não acredito. O Ancelotti também falou muito do André Santos, está meio que encantado com o André Santos, revelado pelo Vasco, passou pelo Chelsea e que fez uma ótima temporada agora que terminou no Estrasburgo, e também falou muito do Andreas Pereira. Eu gosto desse time aqui, cara, eu gosto. Acho que é um time que tem uma tendência de equilíbrio, um lateral que fica mais e que pode ser mais construtor, com um lateral, que é o Alexandre, com um lateral que ataca o corredor, que vai à frente forte com o Wanderson, até porque o Estevão afunila, né? Até porque o Estevão tem a tendência a procurar o meio. O Estevão também trabalhou como um camisa 10, né? Em alguns treinos, a seleção trabalhou como se fosse um losango, o Estevão trabalhando como 10, então Estevão pode afunilar, abrir o corredor. Na frente, Vinícius, a gente imaginando que ele bote para fora tudo que ele pode, né, todo o potencial que ele tem pela seleção. Richarlison recuperado, é um 9 com bagagem, com experiência, acho que mais tranquilo, mais calmo, tem condição de render. Eu gosto desse time, acho que é um time que tem tudo para funcionar bem. Acho que é um time muito bem pensado, com uma zaga experiente,
com o meio-campo encorpado, com o Casemiro fazendo esse papel de dar tranquilidade para o apoio dos laterais, para o Gerson e para o Bruno Guimarães, se forem eles se soltarem. Então gosto dessa seleção, acho que é uma seleção que tem muita condição de jogar muito bem e até ganhar do Equador. Não vai ter altitude, né? O Equador levou o jogo para Guayaquil, então não tem o fator de 2.800 de Quito, então acho que o Brasil tem muita condição de vencer. Lembrando que o Brasil pode já garantir efetivamente a vaga na Copa nesta data FIFA. Vou te dizer, tô esperançoso com a vinda do Ancelotti. Acho que o espírito dele na entrevista, como eu falei no vídeo anterior, foi muito bom, gostei, um espírito leve, deixando a seleção leve. Agora a questão é saber se o Brasil vai estar na Copa, não tem dúvida, né? Costumo dizer, eu raramente uso as palavras nunca e sempre em análise de futebol. Se você vir aí alguém falando, Vitor Sérgio disse que nunca, e que nunca, não, desconfie, porque eu não uso a palavra nunca e não uso a palavra sempre na análise de futebol. Mas se tem, acho que a exceção é dizer que o Brasil, nesse formato, nunca ficaria fora da Copa do Mundo. Já falava isso quando eram 4 vagas e meia, agora com 6 vagas e meia, então pior ainda. Então, o Brasil vai estar na Copa do Mundo, e aí a dúvida é saber se em um ano, porque é o trabalho do Ancelotti, nesse um ano vai dar tempo de você formar um time para de fato ganhar a Copa. Eu acho que dá tempo, mas temos que ver, porque Copa do Mundo está muito bem naquele momento ali. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações e vai lá no link que está no primeiro comentário fixado, faça a sua jogada com chance extra no jogo da seleção lá em kto.bet.br. Clicando no link você vai direto. Um abraço. Tchau.